Ainda no assunto COP27, sabe-se que um dos grandes desafios para países emergentes cumprirem com as suas metas climáticas, que são essas acordadas durante as COPs, é a obtenção de recursos para tornar isso possível. E agora, em setembro, o Banco Mundial disse que vai ajudar países da América Latina e do Caribe a enfrentarem a crise climática, promovendo estratégias de adaptações que fazem parte de um projeto apresentado pela instituição financeira. E eu falo desse assunto agora ao vivo com Ana Elisa Burrer, que é especialista sênior em mudanças climáticas do Banco Mundial e que está em Washington, nos Estados Unidos, falando com a gente. Ana, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Prazer é todo nosso, Ana. Agora, para a gente entender do que é que se trata esse plano de ação climática e quais medidas que estão contempladas. Sim, só para clarificar, esse roteiro, chamamos roteiro de ação climática, é mais para dar uma ênfase de ação climática. O Banco Mundial já está ajudando há muito tempo o tema de integrar e como fornecer aspectos de ação climática nos projetos, mas esse roteiro de ação é mais para dar como poder informar os programas específicos que trabalhamos com cada um dos países, particularmente em Latinoamérica, e como podemos identificar ações que são mais importantes no curto prazo, quais são as prioridades no meio e no longo prazo e realmente qual vai ser as oportunidades, sobretudo para priorizar a adaptação e resiliência, basear realmente no que já está fazendo os países, como a NDC, que foi falada recentemente, como podemos também fazer que esses impactos irreversíveis não bloqueiem ou sejam o que chamamos de mala adaptação, de investir em coisas que não vão dar ou que vão ser afetadas, e também trazer discussão sobre as oportunidades, não é somente os desafios, mas oportunidades e o que essa transição que o Brasil, os países querem de desenvolvimento a baixo carbono, que traz em oportunidades, por exemplo, no agro, acesso a mercados de exportação, que são produtos agrícolas, mas que são chamados, que são novos, que têm um footprint de carbono muito mais baixo e que podem ter acesso a novas áreas de exportação e importação. Legal, Ana. Como você comentou, né, o Banco Mundial, ele é uma instituição financeira internacional conhecida, né, por efetuar esses empréstimos a países em desenvolvimento. Para o nosso público que está nos assistindo entender, como é que ocorrem esses financiamentos? Sim, como sabe, o Banco Mundial tem vários instrumentos financeiros para apoiar esse desenvolvimento. Principalmente são os mais conhecidos, são os préstimos tradicionais, que são projetos específicos para distintos setores, mas sempre canalizados para o Ministério de Economia e logo para os diferentes ministérios relevantes. Muito desses também são empréstimos que fazemos a nível de políticas. E, por exemplo, de apoiar as políticas que o governo está fazendo. Para te dar um exemplo, o banco forneceu, por exemplo, empréstimos para investimentos e políticas para o código, implementação do Código Florestal do Brasil. Também estamos apoiando muito a sustentabilidade fiscal, ambiental no bioma Amazônia, nos estados Mato Grosso e Amazonas e também geralmente nos políticas ambientais agora com mais força para poder integrar o tema de financiação climática. E finalmente também são as doações, né? As doações realmente são para apoiar a parte analítica, capacitação, trazer muito mais conhecimento as brechas que existem de conhecimento. E um programa, por exemplo, que está abaixo com recursos do Jeff também, que são outra entidade internacional, por exemplo, o Programa Regional de Paisagens Sustentáveis da Amazônia, que chama Programa ASL, onde tem mais de 80 milhões que estão alocados para o Brasil, para proteger biodiversidade, manter muita dos ecossistemas no grande região da Amazônia. Só para te dar alguns exemplos. Ótimos exemplos, diga-se de passagem. Agora, Ana, por que é importante essa participação aí das instituições financeiras no combate às mudanças climáticas? A resposta é simples, né? Muitos dos ganhos que fizemos nos últimos décadas, né, em termos de desenvolvimento, podemos perder isso muito rápido, podemos revertir completamente se a gente não está realmente considerando isso em termos de planificação e desenvolvimento ao futuro. No mundo inteiro, para te dar números, é uma estimação mais de 100 bilhões por ano que precisaríamos só para temas e ações de adaptação.
E, em termos de adaptação e mitigação do câmbio climático, seria mais de 4,35 trilhões anualmente, até 2030, que se precisariam só para ações de objetivos climáticos, em termos de poder financiar para países e eles poder pagar as ações tanto de redução de emissões como de adaptação. Como esses investimentos são muito altos, são as instituições financeiras internacionais que realmente podem ajudar para poder pensar, para poder planejar, para poder realmente comprometer o que já se está fazendo em desenvolvimento, mas pensá-lo em termos de quais são os riscos adicionais, quais são as oportunidades adicionais. E por isso, grupo como o Banco Mundial é o maior financiador hoje em dia multilateral, né, de investimentos climáticos. E o ano passado, o ano fiscal, fizemos mais de 31 bilhões que foram alocados para ações climáticas. Mas isso não é suficiente, né? Precisamos do setor privado, precisamos dos setores subestatais, temos que realmente trabalhar em conjunto com outras financiações. Muito bom. Agora hoje, né, e se me corrija se eu estiver errada, a América Latina e o Caribe juntos, né, que são justamente para onde o Banco Mundial anunciou que vai dar esse aporte, eles emitem juntos cerca de 8% das emissões. Só que esse número ele pode aí subir, né, caso ações não sejam tomadas aí num curto e médio prazo. Então essa seria uma das preocupações do Banco Mundial em relação a esses blocos? Correto. Essa contribuição é baixa hoje em dia, comparado com o resto global dos países desenvolvidos, mas se os países desenvolvidos e baixo o Acordo de Paris começam realmente a reduzir suas emissões e os países em desenvolvimento não integram ou começam a fazer no mesmo tempo, a curva vai trocar, né? E quem seja futuro são os países de renda baixa e meia que vão ser o que vão continuar a emitir essas emissões. Então, por isso é muito importante que trabalhemos hoje em dia, desde já, para realmente poder ter um câmbio. Na Latinoamérica, dos 8%, 47% são realmente emissões que têm por agricultura, mudanças de uso da terra e silvicultura. Então, é um componente muito importante que temos que pensar e ajustar e integrar na parte de ações. E o resto, assim, maiormente é transporte e energia. Mas é por isso que a gente é importante começar agora, não é esperar futuro, porque o tempo de ação é muito pouco para o mundo inteiro, né? Com certeza. Isso tudo sem falar, né, que as mudanças climáticas afetam diretamente, principalmente os mais pobres. Isso também tem um efeito na economia, né? E tem todo esse cenário ainda por trás. Annelisa Burger, do Banco Mundial, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, falando com a gente ao vivo, direto de Washington. Tudo de bom para você e até mais. Muito obrigada a vocês. Até a próxima. Até a próxima.